enche este lugar. É tudo que queremos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Diga, diga. Enche este lugar.
seu lugar. Xaracandarababa, xerequerere, braçandará. Reranabachobia, candarabaxei. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Oh, Ele vem sobre nós. Oh, como um fogo consumidor, como um vento impetuoso. Um barulho diferente. É como um vento. Eu vejo línguas
acerca do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo ele é apenas uma força, uma energia que nos leva a ter uma experiência sensorial. Mas eu tenho aprendido que o Espírito Santo é mais do que isso. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Quando nós olhamos João capítulo 14, 15 e 16, são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E ele disse: é melhor para vocês que eu vá. Preste atenção, porque não é Pedro, não é Paulo que está falando isso, é Jesus dizendo: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça porque não crê em mim, do juízo porque eu vou para o Pai e esse mundo será julgado. Ele disse: eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá de mim. Ele receberá as palavras e dirá a vocês tudo que ele ouvir de mim. Ele disse em João no capítulo 14, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque eles não veem, eles não conhecem, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e ele estará em vocês. Quando nós chegamos em Atos no capítulo 2, nós estamos vendo o cumprimento de uma palavra que Jesus profetizou acerca do Espírito Santo. E a palavra diz que estavam todos reunidos em um só lugar. Eles estavam reunidos em unidade em um só lugar. E de repente veio sobre eles um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Eu queria que você desse a mão para esse irmão que está do teu lado. Porque um dia como este, preste atenção, um dia como esse não foi colocado no coração dos nossos pastores à toa. Quando a data de Pentecostes ela é colocada no coração da liderança para ser comemorada, há uma liberação de poder, há um enchimento do Espírito, há um renovo, há uma renovação espiritual a ser liberada sobre a igreja. E eu tenho aprendido que na unidade há renovo, na unidade há liberação, na unidade há poder. Uma das formas de nós sermos cheios do Espírito Santo é quando nós oramos em outras línguas, porque a palavra disse: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você ora em outras línguas, você literalmente está deixando o Espírito Santo te encher, te encher, te encher, te encher. Por isso eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar. Você que ora em outras línguas, eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar. Existe um renovo espiritual sendo liberado sobre Lagoinha Matriz aqui essa noite. Existe uma capacitação sobrenatural sendo liberada. Se você já ora em outras línguas,
você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Os pastores vão orar por você. Agora, sai do seu lugar correndo, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Os pastores, nós vamos impor as mãos sobre eles. Há uma capacitação de poder. Você que está aí no seu lugar, estenda as suas mãos. Não pare de orar, não pare de orar. Existe um som diferente que será ecoado aqui essa noite. Existe um som diferente que será ecoado aqui essa noite. Nós oramos agora e declaramos poder do alto. Nós oramos por revestimento de poder. Uma igreja cheia, uma igreja que não anda vazia, uma igreja que não anda vazia, uma igreja que anda cheia, cheia do Espírito Santo, uma igreja que anda cheia do Espírito Santo, é uma igreja que se move na santidade do Espírito. Deus está agora enchendo a sua igreja, e quando Ele toca a sua igreja, Ele eleva o nível da santificação do teu povo. Deus está tocando agora a igreja com um nível maior de santidade, 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 santidade. Seja cheio do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma igreja que tem clareza na voz de Deus. Uma igreja que tem clareza na voz de Deus. Uma igreja que não se confunde com a opinião dos homens. Uma igreja que não se confunde com a opinião das pessoas. Mas uma igreja cheia. Uma igreja que conhece a voz de Deus. Uma igreja que conhece a voz do Espírito. Só a bateria, só a bateria. Ore. Comece a orar em outras línguas. Renovo, renovo, renovo. Você aí no seu lugar, seja tocado. De dentro para fora. Não espere algo externo, é de dentro para fora. Profetiza com baixo agora. Profetiza com baixo. Profetiza com baixo. Rebacana yaramaço. Lecanarabaixo. Riquiquinziora lamassi quiniera lá yaralá yaralá. Clareza, clareza na voz de Deus. Uma igreja que anda no Espírito. É uma igreja que se move em santidade. É uma igreja que se move no temor. É uma igreja que tem clareza na voz de Deus. Erga suas mãos em onde você está. Não pare de orar, não pare de orar. Ora,
Deus hoje. Eu vejo o Senhor derramando um óleo sobre os pastores, sobre a liderança, um óleo fresco. Um óleo fresco, um óleo fresco. Ele renova o óleo. Feche os seus olhos. Valorize a presença do Espírito Santo nesse lugar. Feche os seus olhos, não fique disperso. Deixa o Espírito Santo tomar um lugar na tua vida, no teu coração. Ele é governo, Ele é direção, Ele é poder. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Chorou com baradaraba secaia darás. É impossível vivermos a plenitude do que Deus tem sem a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, trazendo clareza, direção, apontamento. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Tem muitas pessoas quebrantadas aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo de dentro para fora tocar o teu coração. Vamos. É noite de quebrantamento. É noite de aliança. É noite de reafirmar a sua intimidade. Levante bem alta as suas mãos. Levante bem alta as suas mãos. Levante bem alta as suas mãos.
Essa casa te valoriza, Espírito Santo. Pregamos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Ele te enche dos pés à cabeça. Ele convence pessoas nessa noite da justiça, do pecado e do juízo. Ele intercede, Ele consola, Ele abraça, Ele traz alento e afago. Nós te valorizamos, Espírito Santo. Obrigado por apontar os nossos olhos à obra da cruz do Calvário. Obrigado por ser companhia nos dias comuns, na verdade em todos os dias. Obrigado por soprar, obrigado por selar, obrigado por conduzir. Obrigado por trazer discernimento sobre a nossa vida, sobre aquilo que está nas nossas mãos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a entender a revelação da palavra do Senhor. A cada domingo, a cada devocional, a cada leitura. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo entendimento, pelo conhecimento, pela revelação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Que o Senhor encha cada um. Como diz a tua palavra, que o Senhor pousou sobre cada um que estava ali. Encha-nos mais e mais da tua presença. Levante as suas mãos o mais alto que você pode e diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Diga: tu és governo sobre a minha vida. Diga: obrigado por ser meu amigo. Diga: por ser meu Senhor. Diga: obrigado, Espírito Santo. Diga: eu te valorizo, Espírito Santo. Diga: eu te amo, Espírito Santo. Você pode aplaudir o Espírito Santo nessa noite? Aleluia! Aleluia! Xaradaraba sacada. Aleluia, aleluia. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Tem alguém que anseia mais do Espírito Santo aqui nessa noite? Aleluia. Vire para essa pessoa que está do seu lado, diga para ele: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga: e quando essa noite terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus aí no seu lugar. Glória! Aleluia! Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Continue nos conduzindo, Espírito Santo. Eu quero muito conhecer você que nos visita essa noite pela primeira vez. Aí no seu lugar mesmo, levante uma de suas mãos, por favor. Nós queremos te entregar um cartão de boas-vindas. Levante uma de suas mãos, aqui no térreo, na primeira galeria, na segunda galeria. Se você está nos visitando pela primeira vez, levante uma de suas mãos. Você vai receber um cartão, uma caneta. Se você puder ler esse cartão, tem uma mensagem, tem os nossos telefones, também as nossas redes sociais para você ficar por dentro. De um lado tem para você preencher, se você puder preencher e nos entregar até o final desse culto, por favor. Você vai destacar no meio, vai nos entregar a parte que você preencheu e você vai guardar esse outro lado, esse cartão de boas-vindas.
em o nome de Jesus. Eu queria que a igreja aplaudisse os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, que bênção. Quero te fazer um convite. Eu quero dizer, você que ainda não é batizado, no próximo dia 27 de junho, no próximo mês, nós teremos o nosso terceiro batismo do ano. E se você se interessa em saber mais sobre o batismo, eu queria que você apontasse a câmera do seu telefone nesses QR Codes que estão aparecendo nos televisores, nos telões, e você vai preencher e vai marcar: eu quero me batizar. E nós vamos entrar em contato com você, queremos conhecer você, queremos instruir você em o nome de Jesus. Pastor, eu já sou batizado, mas eu ainda não sou membro. Você pode também preencher e você vai marcar: eu quero me tornar membro. É muito importante para que a gente saiba quem você é, para que você tenha uma cobertura espiritual, para que os nossos ministérios de oração e de intercessão possa cobrir você, a sua casa, a sua família. Às vezes você está frequentando, você gosta, você já se sente parte, é um ambiente, é um lugar, você já conhece algumas pessoas, mas ainda não é membro, não tem a carteirinha de membro. É muito importante para que a gente ore e conheça você, para que você seja inserido na vida da igreja, para que você sirva, para que a gente cuide ainda mais de você, não somente aqui no culto por meio da palavra. Você pode apontar, e caso você não esteja com o telefone ou acabou a bateria, você pode levantar a sua mão também, e os diáconos estão com ele, manual para você que deseja ser membro. Você vai preencher, vai nos entregar em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus por cada vida que tem chegado a essa casa. Glória a Deus. Vamos assistir o nosso Atos hoje, com algumas programações que vão acontecer essa semana na igreja, em o nome de Jesus. Olá, Lagoinha Matriz, olha a gente aqui de novo, começando mais um Atos hoje. É isso mesmo, estamos cheios de novidades e avisos para vocês. Então vamos começar? Bora! Vem com a gente! E olha só, já é nesse sábado nosso segundo Congresso de Saúde Integral. Isso mesmo, a partir das 9 horas, nós estaremos aqui até às 18 com diferentes profissionais de diversas áreas da saúde. E o melhor, é gratuito, não precisa de inscrição, é só chegar. Então nos vemos nesse sábado no nosso segundo Congresso de Saúde Integral. Faltam menos de 30 dias para a nossa Shine Conf e você, mulher, não pode ficar de fora. Estamos nos últimos ingressos e com presença confirmada da pastora Camila Barros, Débora Lola e, claro, a nossa pastora Isa Coimbra. Para mais informações e para fazer a sua inscrição, acesse o site que está aqui abaixo. Deus tem levantado famílias que amam a presença e amam também servir junto. É por isso que está chegando aí nossa Escola de Diácono Kids e Família. Isso mesmo, dia 31 de maio às 14 horas na Capela. Faça sua inscrição nesse site, porque a família que ama a presença serve junto. No dia 13/6 acontecerá a nossa Blitz de oração do Ministério We Care, em parceria com vários outros ministérios e outras lagoinhas também. Estarão espalhados em vários pontos de BH. Para mais informações, acesse o QR Code que está aqui na tela. E você sabe que no mês de maio nós comemoramos o nosso mês da família, não é mesmo? E dia 31, domingo que vem, já é o nosso Family Day, né? Estamos com expectativas para esse dia, que vai ter uma programação especial para todas as famílias. Por isso nós queremos ver você aqui, você e sua família, no Family Day da Lagoinha Matriz. E esse foi mais um Atos hoje. Para você ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, nos siga no Instagram que está aqui abaixo. Você também sabe que nós estamos no YouTube, você pode assistir todas as ministrações da nossa igreja, estamos na televisão e também no rádio, uma igreja muito ativa para servir você. Até semana que vem! Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Que bênção! São tantas programações aqui na nossa igreja, me permita reforçar com você. Primeiro, cadê as mulheres que estão aqui? Eu queria tanto reforçar a conferência de mulheres no próximo mês, dia 20 de junho. Nós já temos mais de 3.000 inscrições das mulheres aqui. E você que ainda não fez a sua inscrição, queria muito para esse tempo só de mulheres, para você se encher mais, para você receber a palavra. Se inscreva no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E cadê os homens aqui abençoados? Glória a Deus. Eu quero reforçar também o convite para você
Você que deseja saber mais sobre o Legendários aqui da Matriz, os nossos queridos irmãos estão ali na recepção da igreja. E você que deseja se inscrever, você que deseja saber mais sobre esse movimento, essa primeira pista que vai acontecer aqui na Lagoinha Matriz, ou através da dia 30 de julho a 2 de agosto, você pode procurar. Eu quero te incentivar, você homem que não participou, né? A maioria dos pastores aqui já participaram e é sobrenatural. Eu tenho certeza que você será impactado em nome de Jesus, amém? E quero reforçar com você, no próximo sábado, dia 30, a nossa conferência de saúde integral. Não precisa de inscrição, né? É só chegar, vai ser tão poderoso. Enfim, tantos irmãos com a gente vai estar aqui, né, ministrando sobre a igreja em todos os âmbitos da saúde. Saúde emocional, falando sobre depressão, falando sobre burnout, falando sobre tantas outras coisas, também da saúde física, né, da área oncológica, da prevenção de várias doenças, principalmente do câncer, né? É conhecimento para a igreja, gerando saúde. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós, como Lagoinha Matriz, nós temos ministério para tudo, para que a igreja seja capacitada. Semana passada estávamos instruindo centenas de pessoas acerca de abuso infantil. Eu tenho recebido dos pais agradecimento, pastor, muito obrigado. Eu não tinha dimensão da seriedade, dos cuidados que a gente tem que tomar, né? Seja com parentes, seja na escola, seja com vizinhos, seja em algumas realidades onde as crianças ficam vulneráveis. Enfim, a igreja capacitando, irmãos, a igreja instruindo em tantas áreas da nossa vida, e esse congresso é para isso. Tem nutricionista, enfim, médicos de várias áreas, cardiologista, para que você seja instruído tudo na palavra. Enfim, no meio de uma ministração, de uma palestra, tem adoração, tem palavra, para que a gente se encha mesmo, né? Enfim, para que a gente de alguma forma tenha esse conhecimento do nosso ser integral, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E vai ser tão importante você estar aqui no próximo sábado, 9 horas da manhã até às 18 horas, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus por tantas programações da igreja. Eu quero lembrar também, o último aqui, que no próximo dia 3 de julho nós teremos encontro com Deus. Você que deseja passar pelo encontro com Deus, se inscreva, matriz.lagoinha.com. Há mais de 20 anos atrás, eu acho que há mais de 23 anos atrás, eu participei do encontro com Deus e foi poderoso, foi maravilhoso. E se você não participou, eu quero te incentivar, é uma bênção. Dia 3/7 a 5/7, um final de semana, bem pertinho aqui no nosso sítio Elim, aqui no Santa Amélia. Basta você se inscrever para esse retiro espiritual no nome de Jesus, amém? Eu quero junto com você honrar o Senhor com a nossa fidelidade, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto de Lucas, capítulo de número 6, verso 37, diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Meus irmãos, eu particularmente amo esse momento aonde o Senhor comprova que Ele é Senhor da nossa vida em todas as áreas. Uma das expressões de sermos cheios do Espírito Santo também é ter um coração generoso.
O que nós transmitimos por meio da palavra de Deus é que é impossível viver no mundo que a gente vive senão pelo poder do Espírito Santo. Impossível. A Bíblia em vários momentos nos fala sobre a lei da semeadura. Interessante, porque não é somente os cristãos que creem na lei da semeadura. Você pode conversar com um não cristão, com um ímpio. Ele sabe que aquilo que ele planta, ele colhe. O texto que nós acabamos de ler vai dizer: o que você faz, você recebe. Se você julga ou não julga, você não será julgado ou será julgado. Aquilo que você dá, você recebe. Interessante porque a compreensão bíblica não é uma compreensão de troca. É uma compreensão de semeadura, mas não é de troca. Não quer dizer que eu vou entregar a minha oferta aqui nessa noite e que o Senhor vai me dar em dobro. Ele não tem obrigação de me dar nada. O que Ele poderia me dar, Ele já nos deu, que foi o seu Filho. Ele entregou tudo. Qualquer coisa a partir disso é lucro para nós. A sua graça, Ele que nos fortalece dia após dia. Se tem fôlego de vida nos nossos pulmões nesse dia de hoje, é porque ainda há propósito. Mas ao mesmo tempo, não é uma troca, porque quando não éramos fiéis, Ele era, Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Ele não muda de opinião porque a gente escolhe diferente. Quando você não era um dizimista, ou se você não é, biblicamente eu não posso dizer que Deus não vai prover sobre a sua vida. Pelo contrário, Ele continua sendo Deus, Ele continua cuidando, Ele continua fazendo, mas a nossa fidelidade é um reflexo de gratidão acerca da fidelidade dEle, porque Ele é, eu sou. Eu não consigo não ser. Se Ele cuida de mim, se Ele me dá livramento, se Ele, na soberania, Ele me plantou em uma igreja, se eu confio na liderança dessa igreja, se eu sou ministrado pela palavra de Deus, se eu sou edificado, se por meio dos dons dos meus irmãos eu sou edificado, se aqui eu recebo a palavra, eu sou alimentado, enfim, por tantas realidades você expressa. Você devolve, você é obediente, você ama o perdido, você sabe da necessidade da igreja, principalmente a nossa, que é um transatlântico, é tantas coisas acontecendo, o suprimento de mais de 200 ministérios, tudo que você vê ao redor dessa igreja é fruto da sua fidelidade. Se a grama cresce, é a sua fidelidade que chama o rapaz para cortar a grama. Se qualquer coisa que acontece, se o pneu do carro das obras, ele fura, é a sua fidelidade. A manutenção dos carros da igreja é a sua fidelidade. A luz está sendo paga pela sua fidelidade. A compra dos instrumentos, a manutenção do templo e dos mais de 9 auditórios que a gente tem é fruto da sua fidelidade. A transmissão em todas as plataformas digitais é fruto da sua fidelidade. Tudo que você vê, mais de 45 pastores em tempo integral, mais de 250 pessoas atendidas todos os dias. Tudo que você vê, mais de 30 ministérios sociais, cuidando de tudo, de todo tipo de gente. É a tua fidelidade, a minha, a sua, a nossa. É a nossa fidelidade. Tudo que a gente vive como igreja, tudo. Quando a luz acaba, o gerador que é ligado é a sua fidelidade, a gasolina dele é a sua fidelidade, aquela mesa que está ali na recepção é fruto da sua fidelidade, o produto de limpeza que limpou o banheiro nos 5 cultos hoje, nos intervalos, é a tua fidelidade. Os mais de 25 zeladores que tem aqui por conta da igreja para limpar a demanda é fruto da sua fidelidade. Os mais de 180 colaboradores que essa igreja tem, entre segurança, seletistas e tantas outras realidades, é fruto da sua fidelidade. Tudo que você imaginar, tudo.
tudo. É por isso que o Senhor só nos pede, nos instrui, nos convida a termos um coração generoso, a não deixar com que o dinheiro seja o nosso Senhor, mas que Ele seja o nosso servo. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel. Se você é membro dessa casa e ainda não entregou o dízimo esse mês, faça isso de todo o coração. Todos nós temos a liberdade de entregar uma oferta generosa nessa noite, mas de coração. Nada que é entregue, não existe a possibilidade de não ser de todo o coração. É o Senhor quem está sondando, é o Senhor quem está esquadriando, é o Senhor quem está vendo as nossas ações, o nosso pertencimento, a nossa gratidão. E eu sei que você tem vivido do favor do Senhor. Quantos aqui têm experimentado do favor do Senhor sobre a sua vida? Você pode aplaudir o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. Vamos entregar o melhor nessa noite. As salvas vão passar, nós vamos ouvir mais uma canção. Enquanto isso, você pode solicitar aos nossos diáconos um envelope, as contas estão nele. Você pode solicitar também uma maquininha de cartão, hoje tão comum, caso você prefira. Todos os corredores nós temos diáconos com maquininhas, as contas, o Pix, o QR Code. Vamos todos entregar o nosso melhor nessa noite, em nome de Jesus. Te
estenda suas mãos aqui à frente. Pai, obrigado por sermos igreja e podermos semear em terra fértil. Obrigado, Senhor, pelo alcance, pela provisão, pela edificação, semana após semana, dia após dia. Por meio da fidelidade de todos nós, do teu povo, todos os dias, a cada segundo, tem pessoas sendo edificadas por meio dessa igreja. São milhares e milhares e potencialmente milhões de pessoas alcançadas dia após dia por meio da sua palavra. Nós oramos e te agradecemos por podermos expressar a nossa semente e saber que a colheita virá segundo a sua vontade. Prospera a obra das mãos de cada um dos teus filhos, Senhor. Nós consagramos cada oferta que foi entregue, que será ainda hoje, durante a semana. Que o Senhor receba honra e glória no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, que bênção. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Que bom que você preferiu estar aqui do que estar vendo ou no jogo. Aleluia. Você é crente, vira para esse irmão que está do seu lado e fala: você é crente mesmo. Fala: você. Glória a Deus, amém. Que bênção, que bênção, que bênção. Agora deu um tal de jogo domingo e terça, né, irmãos? Misericórdia. Quero lembrar que nessa próxima terça-feira, no culto fé, o pastor Lucinho vai estar pregando. Quem está com saudade do pastor Lucinho aqui? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor Lucinho. Glória, glória. Ele vai estar pregando. Pastor Isaías também vai estar aqui. E quero lembrar você que está em casa, daqui a pouco, daqui 1h10, nós iniciamos mais um culto e você é nosso convidado. E é uma bênção no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Atos, no capítulo de número 2, eu quero junto com você ler o texto bíblico. Se você puder, coloque o seu telefone no modo avião, para que você dê toda a atenção à palavra de Deus nessa noite. Amém? Enquanto você está abrindo, eu quero lembrar que toda segunda-feira nós temos aqui o culto Hope, no Salão Ágape da nossa igreja, um culto de palavra e oração, conduzido pelos nossos queridos pastores, pastor Hugo e pastor Elisa. Vamos aplaudir o Senhor por esse casal abençoado, diretores do nosso Seminário Teológico Carisma. Toda segunda-feira, vem direto do trabalho, vem orar, gente. É tempo de orar, é tempo de receber a palavra. Eu quero convidar você. É sempre uma palavra rema para o nosso coração. Salão Ágape, toda segunda-feira, às 19h30 também. Nosso culto Hope, em nome de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, Atos capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 13, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus,
vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Em outras versões, eles estão bêbados. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, já fomos tão edificados até aqui, por meio da adoração, de cânticos que engrandece o Teu nome e também nos edifica tanto. Fomos ministrados através de orações intercessórias que tocam, que geram, que ministram, que liberam. Também tivemos a oportunidade de ouvir e de ver aquilo que o Senhor tem feito por meio da sua igreja, por meio de programações, de realidades tão maravilhosas que o Senhor tem feito por meio de irmãos na sua casa. Expressamos fidelidade, gratidão, obediência, amor ao próximo, pertencimento por meio dos nossos recursos, e aqui estamos na ministração da Tua palavra. Fale conosco. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa totalmente do Senhor por meio da Sua palavra. Que o Senhor receba desde já toda a honra e toda a glória dessa pregação, dessa noite e de toda a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é cheios do Espírito Santo ou de opinião. Bom, meus irmãos, existem 3 formas de chegar aos nossos ouvidos realidades que tocam diretamente os nossos dias. Existe a voz do Espírito Santo, de um Espírito que é santo e é perfeito, ou seja, não há erro na sua voz, na sua direção, não há ruído, não há falha no governo do Espírito Santo e naquilo que por meio dele alcança o nosso coração. Numa outra extremidade, podemos também sermos conduzidos, podemos ouvir a voz do inimigo, a voz que nos leva ao pecado, que nos prende, que nos trava, que nos impede de acessar a vontade de Deus, que nos bloqueia. E existe também a voz do coração, que segundo a palavra de Deus, ele é enganoso. É quando nós nos movemos no achismo,
É quando nós nos movemos somente por meio da experiência de vida. Ah, porque eu já sou um senhor, ou porque eu já tenho tantos anos de profissão, ou porque eu já tenho tantos anos de evangelho, que isso não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Você pode já ter sido e não é mais. Você pode semana passada ter ouvido algo de Deus, mas essa semana você agiu com a carne. É por isso que em João capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Ou seja, é uma constância, é uma caminhada junto, é uma caminhada com uma companhia que direciona todas as coisas. E vivendo essa realidade, nós corremos o risco de sermos cheios não do Espírito Santo, mas cheios de opinião sobre todas as coisas. Pessoas que comentam sobre todos os assuntos, pessoas que dão pitaco, pessoas que vivem realidades, pessoas que dão passos maiores do que a sua perna. Por quê? Porque são movidos por tudo menos pelo Espírito Santo. Se você pega a Bíblia de capa a capa, você vai ver uma linha que conduz. Se você pega a igreja do primeiro século, desde o momento que o Senhor foi assunto aos céus e o Espírito foi enviado, você vai perceber uma direção clara, um apontamento claro. Deixa eu lembrar você de uma coisa: a maior aliança de Deus para com o homem é uma aliança de envio, é uma aliança de presença. Lá atrás Deus disse: eu enviarei o meu filho, e enviou. O filho disse: eu enviarei o meu espírito, e ele enviou. A aliança de Deus com o homem é uma aliança de presença de Deus, é uma aliança de companhia. Ou seja, Ele está aqui, Ele se move, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele não te larga, Ele está de mãos dadas com você. Mas se a aliança de Deus com o homem é uma aliança de envio, uma aliança de presença, a aliança do homem para com Deus é uma aliança de valorizar ou de preservar essa presença. Se você deseja dar valor ao que Deus enviou, você precisa reconhecer. Se nem o ser humano que somos nós, pastor Léo, que vivemos uma vida comum, não gostamos, Guilherme, de estarmos em ambientes de indiferença. Eu não sei você, mas eu já estive em ambiente que parece que eu não era bem visto ou bem quisto, que talvez as pessoas se incomodaram. É péssimo você estar em um ambiente aonde há indiferença, aonde talvez as pessoas criaram que você está incomodando. Você tem que chutar uma porta, você tem que ser invasivo, você tem que forçar um diálogo, um relacionamento, uma conversa. É péssimo. Se nós como seres humanos não gostamos, é péssimo estar em ambientes de indiferença. Quanto mais o Espírito Santo, em um lugar, em uma casa, em um casamento, em uma igreja, aonde não se dá lugar, aonde não se reconhece, aonde ele não é bem quisto, aonde ele não tem liberdade. Ele também, se eu e você não gostamos, ele também não gosta. Ele gosta de ser bem recebido, valorizado. Afinal, tudo que ele tem para nos dar ou para nos oferecer é governo. Tudo que o Espírito Santo faz em mim, em você, em nós, são coisas perfeitas. É por isso que quando a gente sai de um momento de oração, a gente sai amando mais a igreja, a gente sai amando mais a esposa, a gente sai amando mais os filhos, a gente sai querendo ser resposta na sociedade, porque tudo que o Espírito Santo fala é perfeito.
E é diante disso, desse texto, que eu quero trazer alguns pontos. Olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Primeiro ponto: quem não discerne, distorce. Alguns perguntam: o que isso significa? Outros concluem: eles estão bêbados. A falta de discernimento gera interpretação errada. Porque quem não discerne, distorce. Ele é movido de opinião, ele não é movido de direção do Espírito. Ele é movido, ele se torna fiscal, ele se torna chato, ele se torna murrinha, ele se torna uma pessoa que você não consegue estar perto. Ele se coloca uma pessoa cheia de opinião sobre todas as coisas, mas nenhuma delas ele é movido pelo Espírito Santo. No mesmo ambiente tinha homens, mulheres, famílias tomadas pelo Espírito Santo. Naquele mesmo ambiente tinha gente dizendo: eles estão bêbados. Porque quem não discerne a voz do Espírito Santo distorce. Ele não compreende uma noite como essa. Ele não compreende as realidades bíblicas. Ele não compreende. Por quê? Porque só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Ele distorce. Ele não é claro. Ele não é objetivo, ele não tem sensibilidade, ele não tem leitura espiritual, ele vai distorcendo, ele se coloca no lugar. Deixa eu dizer algo nessa noite: aqueles que não são conduzidos pelo Espírito Santo, eles podem chegar a viver uma realidade de desserviço à igreja, porque ele só expõe opinião, mas ele não expõe nada que ouve do Espírito Santo. Ele não edifica nenhuma casa, ele não edifica nem o seu próprio casamento, ele não edifica nem a sua própria família, ele não edifica o trabalho onde ele trabalha, a empresa onde ele trabalha, ele não leva ninguém ao batismo, ele não prega o evangelho. Ele tem cara de crente, ele vem na igreja, mas ele não discerne nada e fica distorcendo tudo, porque não tem voz, não tem direção. Você fala A, ele entende B. Ele vive de corte no Instagram. Ele vive de opinião, ele espera o hype do dia, o assunto do dia, para ele pegar o telefone, e ele acha que está todo mundo querendo ouvir ele. Ele coloca lá no suporte dele, e ele grava tudo sobre todo o assunto. Deixa eu dizer para você, ninguém está querendo saber o que você pensa. Eu quero saber das coisas de Deus, aquilo que Deus está falando ao teu coração, aquilo que o Espírito Santo está soprando em você. Menos opinião e mais discernimento. Imagina, irmão, se eu chegasse, o pastor Isaías chegasse e pregasse aqui só opinião. Se não houvesse revelação da palavra, se não houvesse discernimento bíblico, se não houvesse leitura espiritual, se não fosse uma palavra que te edifica. Imagina. O texto em 1 Coríntios capítulo 2, o texto vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Segundo ponto:
A opinião é barata, discernimento tem custo. É muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil dar opinião do que ter discernimento. Porque ter discernimento vai custar seu tempo de oração, vai custar sua dedicação bíblica, vai custar você ter vida com Deus. Entenda uma coisa: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Todo mundo ali tinha uma opinião, mas poucos tinham uma revelação. Os judeus conheciam a lei, mas não reconheceram o mover. Conhecimento sem Espírito gera crítica e não transformação. Quem não tem intimidade com Deus sempre vai tentar explicar o sobrenatural com lógica humana. Você pode estar cercado pelo mover e ainda assim não fazer parte dele. Você pode, porque o discernimento ele tem um preço. É necessário uma decisão de ser edificado, um compromisso com a igreja, um compromisso com a lei de Deus, um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de viver, de externar, de praticar a palavra de Deus, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A opinião não, você não precisa de nada, só quer like. A opinião ela é barata. O discernimento ele tem custo. É por isso que a nossa geração é uma geração de opinião. Está todo mundo entrando na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Está todo mundo dando pitaco, querendo saber, querendo administrar o recurso que é seu, querendo te ensinar a fazer um monte de coisa. E eu não estou dizendo que não tenha ensino, que não seja bom. Estou dizendo que tudo que a sociedade precisa é de direção do Espírito Santo. Tudo que o Brasil precisa é de políticos cheios do Espírito Santo, mas que hoje estão fazendo um desserviço, porque estão cheios de opinião. É crente de carteirinha, mas não é marcado pelo Espírito Santo. Está mais preocupado em estar ali no meio daquela situação toda de Brasília, mas não tem tempo com o Espírito Santo. É como nós sentamos em mesas, mas não se percebe a direção do Espírito. Ligamos para a mãe, para o pai, expressamos opinião sobre o irmão, a gente fala mal e aquele monte de coisa. Olha o que diz em Atos 2, verso 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Terceiro ponto: Deus sempre vai ofender os orgulhosos. Entenda uma coisa: o Pentecostes não foi confortável, ele foi barulhento, ele foi visível, ele foi impossível de ignorar. Ele não é como meia dúzia de crente e aí passa o ímpio e diz: não vamos nem perceber esse povinho que está aí orando, não. O Pentecostes fez barulho, ele mexeu. Os olhares estavam voltados para eles. E eles disseram: eles estão bêbados, eles estão nos incomodando. Porque Deus tem um compromisso em ofender os orgulhosos. Porque a gente sempre critica o que a gente não consegue ser. Como a gente não consegue acessar o que o outro está acessando, viver o que o outro está vivendo, a gente vai para o lado da crítica, porque é mais fácil desmerecer o outro do que pagar um preço para também viver como o outro vive.
Deus ofende os orgulhosos. Me recordo de Atos capítulo 4, quando João e Pedro estão no Sinédrio, e eles, tomados pelo Espírito Santo, cheios de coragem, de ousadia, eles assumem que curaram aquele coxo, que foram instrumentos na mão do Senhor. Ousados, falaram de Jesus. É como Paulo no Areópago, em Atenas, Atos capítulo 17, cheio de autoridade, pregando nas ágoras, nas praças, pregando nas universidades, pregando, tomado pelo Espírito. Não era uma opinião, era uma direção. Deus estava mostrando, o evangelho não é local, é global. Mas quem estava preso ao orgulho rejeitou. Quando Deus se move, quem tem fome se aproxima, quem tem orgulho se incomoda. O Espírito Santo não pede permissão para se mover, ele revela em quem está pronto, em quem está aberto. Ele está sempre pronto, Ele está sempre acessível. E eu aproveito para trazer o quarto ponto. Quarto ponto: o mesmo ambiente revela corações diferentes. O mesmo mover, o mesmo Espírito pousou sobre cada um deles. O mesmo ambiente, mas corações diferentes. O milagre foi o mesmo, a reação foi diferente. Uns foram tocados, outros zombaram. O problema nunca foi o que Deus fez, foi o coração de quem estava vendo. E volto a lembrar de Atos capítulo 17. A Bíblia diz que quando Paulo está pregando no Areópago, alguns zombaram, outros disseram, vamos precisar ouvir de novo. Mas alguns disseram, eu creio, Paulo, no que você está pregando. Eu creio que Atenas precisa desse evangelho que você está pregando dentro desse tribunal. O mesmo ambiente com corações diferentes. Irmãos, eu queria que você tivesse a oportunidade um dia estar nesse altar, olhando os rostos aqui, no momento de adoração, no momento da palavra. Tem pessoas no celular, tem pessoas gravando stories, tem pessoas chorando. Eu olho para as pessoas, tem pessoas sedentas, bebendo do evangelho. Eu estava pregando aqui hoje, tinha um casal sentado aqui, irmãos, mas eles estavam bebendo cada palavra. Eles não sabiam se eles oravam em línguas, eles não sabiam se eles choravam em lágrimas. Aquele casal, irmãos, eu fico impressionado. Às vezes os câmeras da igreja, eles ficam aqui procurando alguém que está quebrantado, chorando, para inspirar aqueles que estão em casa. Mas infelizmente, ao invés de ver pessoas quebrantadas, eles veem pessoas dispersas, que está em qualquer lugar, menos num culto. Não conecta, não pertence. Está tudo bem, alguma hora o Espírito Santo te pega na curva. Melhor você aqui disperso do que fora daqui. Mas essa não é a vontade de Deus para mim, para você. Em Efésios capítulo 5, verso 18, vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Quinto ponto: obedeça o convite. Se encha do Espírito Santo. Ele vai dizer: enchei-vos.
Ser cheio do Espírito Santo não é um evento, é uma vida contínua de rendição, uma vida piedosa. Porque quem não vive cheio, vive opinando. Quem não carrega fogo, sempre vai comentar sobre quem está queimando. É assim, sempre. A minha pergunta nessa noite, nesse domingo de Pentecoste é: somos cheios de quê? Cheios de nada? Cheios de opinião, mesmo com o Espírito que é santo, acessível, disponível para ministrar. Eu estava ministrando no culto de 11h30 agora, o texto de Atos capítulo 13, no momento enquanto eles adoravam, o Espírito veio, trouxe direção. Separe para mim Barnabé e Saulo. Irmãos, imagina se eles não tivessem escutado o Espírito Santo naquele momento, na igreja de Antioquia. Nós não teríamos as cartas de Paulo. Barnabé não teria sido um discipulador. Ou seja, ouvir o Espírito Santo não é uma opção para mim e para você, que conhecemos a obra da cruz. É questão de sobrevivência. É impossível viver tudo que Deus tem senão pela pessoa do Espírito. É impossível viver a vontade de Deus para o matrimônio, para a família, para a sociedade, para a igreja de Jesus, senão pelo Espírito Santo. Impossível. Impossível. De que nós somos cheios? De uma geração vazia, aonde todo mundo hoje quer ser um influenciador digital, ganhar dinheiro fácil, mas nenhum legado. Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de pessoas que se dizem conhecer a obra da cruz. Não conheceu, porque se foi marcado, se foi ferido pela cruz, a compreensão é de que a gente não presta para mais nada senão para cultuar e glorificar o nome do Senhor. A gente não peca não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. Eu não estou dizendo que não somos pecadores necessitados da graça diária do Senhor sobre a nossa vida. Eu estou dizendo que pecado na nossa vida é acidente. Eu lembro do pastor Márcio, todo maravilhoso aqui pregando o evangelho. Ele coloca a perninha dele e fala: você pode viver um dia sem pecar, você pode viver 2 dias sem pecar, 3 dias sem pecar, 1 mês sem pecar. Pastor, é possível? É possível você acordar cheio do Espírito Santo, dar um beijo na esposa, cuidar dos seus filhos, ser excelente no seu trabalho, não sair palavra chula da sua boca, não falar mal de ninguém. É possível você colocar o seu dom para edificar a igreja. É possível você receber livramentos durante o dia. É possível você sair do trabalho, você aconselhou 2, 3, pregou o evangelho, vai para casa escutando o seu louvor, chega em casa, dialoga com a esposa, ora com os seus filhos, seja intencional na tua casa. Você passou um dia sem pecar, o nome de Jesus foi glorificado. Vem o 2º dia e você vai da mesma forma, e vem o 3º dia e aquilo se torna estilo de vida. As pessoas olham para você e vê Jesus, e todas as vezes que você precisa de uma direção, não é a opinião que vence, mas a sensibilidade, a intimidade dá lugar. Você discerne, você sente,
Santo fala. Aí, irmãos, não tem receita. Eu vejo gente tentando falar. Eu posso te dizer que ele fala, ele usa pessoas, ele usa a sua palavra, ele fala ao seu coração, ele fala de várias formas. Mas uma certeza eu posso te dar: quando é a voz dele, você não tem dúvida de que é ele. Quando é ele, você não vai confundir, porque a voz dele não se parece com a voz de ninguém. A direção dele é perfeita, e você sabe que é ele. Você sabe que é ele falando, você sabe que é ele direcionando. Você sabe. Nós somos cheios de quê? Eu não sei. Mas o convite é que sejamos cheios do Espírito Santo, e não de opinião, e não de achismo, e não de fiscal de igreja, e não de fiscal. Para! Se encha do Espírito Santo. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Você pode aplaudir o Espírito Santo e se colocar de pé para a gente orar? Se coloca de pé para a gente orar. Vamos. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos essa noite.
Nós estamos reunidos aqui com o único intuito, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É Paulo quem nos diz que não devemos nos embriagar com vinho, aonde há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Eu ministro sobre a sua vida nessa noite, que você sairá dessa reunião completamente embriagado do Espírito Santo de Deus. Os seus olhos nunca mais serão os mesmos, os seus ouvidos nunca mais serão o mesmo, o seu coração nunca mais será o mesmo. Você será cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Ah, Senhor Jesus, nos toca com brasa viva do teu altar, Senhor. Nós estamos cansados de tomar decisões erradas, cansados de caminhar por caminhos errados, cansados de flertar com pensamentos errados. Só há uma possibilidade: sermos cheios do Espírito Santo. Que cada espaço vazio, que cada centímetro do coração que não está ocupado por nada, que nessa noite seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração. Porque talvez você está aqui nessa noite, ouviu essa palavra e pensou na quantidade de coisas boas que foram ministradas, mas já há muito tempo você tem o sentimento de que está caminhando sozinho, o sentimento de que não consegue resolver as coisas. Volta e meia repete os mesmos erros, os mesmos ciclos, porque não existe vida cristã sem o poder do Espírito Santo de Deus. No final do dia, se não tivermos o Espírito Santo, a batalha contra o pecado já é uma batalha perdida. No final do dia, se não tivermos o Espírito Santo, a batalha pela santidade já é uma batalha perdida. No final do dia, se não tivermos o Espírito Santo, a sobriedade das decisões já é uma batalha perdida. Nós vamos caminhar sem direção, caminharemos em solidão. Mas aqueles que creem em Cristo são selados pelo Espírito Santo de Deus, recebem a terceira pessoa da Trindade como um selo no coração, guardando, protegendo, trazendo integridade, lembrando que o seu nome foi escrito no livro da vida. E é por isso que, com os olhos fechados e com a mão no coração, eu queria que você repetisse uma oração comigo, uma oração de entrega. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração para a pessoa do Espírito Santo. Regenera o meu coração, me santifica, que a partir de agora os meus olhos sejam mudados, os meus ouvidos sejam mudados, o meu coração seja mudado, que a minha vida nunca mais seja a mesma. E eu, Senhor, que me afastei, que andei para longe, arrependido volto. Eu fui atraído pelo teu amor. Eis-me aqui, Senhor, me aceita de volta, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Toda a igreja com os olhos fechados, eu quero orar para você que fez essa oração de entrega pela primeira vez. Você que entende que precisa do Consolador no coração, você que entende que precisa desse Paracleto com você, o Espírito Santo da verdade. Você precisa de luz na mente, precisa de convicção nas decisões. Eu quero orar por você. Eu vou contar até 3 e sem medo eu vou pedir que você levante uma das suas mãos, para que eu possa te ver e para que eu possa orar por você e orar junto com você e com toda a igreja, sem medo e sem constrangimento. 1, 2, 3, levante a sua mão, você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Isso, Deus abençoe, sem medo. Isso, aqui na primeira galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na segunda galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou a sua mão, eu queria te fazer um convite. Eu queria que sem constrangimento nenhum você saísse do seu lugar. Vem cá, minha irmã, vem cá, me permita orar por você. Eu gostaria muito de colocar a mão sobre a sua cabeça. Isso, vem cá, minha irmã, vem cá. Eu quero muito orar por você. Você que está aqui na primeira galeria, é só descer as escadas. Eu quero orar por você. Vem cá, meu irmão. Você que está aqui na segunda galeria, levantou a mão, é só vir. Eu quero orar por você. Vem cá, sem medo nenhum, sem constrangimento nenhum. É Jesus quem está te chamando. Será que você pode aplaudir, meu irmão? É mais um domingo de Pentecostes.
aonde o Espírito Santo está fazendo uma obra regeneradora. Aleluia! Ele está impregnando o selo da salvação no coração dos meus irmãos. Isso pode vir, vem sem medo, sem constrangimento nenhum. Enquanto os nossos irmãos estão vindo, eu quero falar para quem está em casa nos acompanhando. Tem 2 números aparecendo no canto inferior do seu vídeo. Além disso, também tem um QR Code. Tanto nesses 2 números quanto no QR Code, nós temos um time de mediadores de plantão para atender a sua ligação ou responder a sua mensagem. Mas você não vai deixar para amanhã, não. Se o Espírito Santo tocou o seu coração hoje, é hoje que você vai mandar essa mensagem. Se enquanto a palavra era pregada, o seu coração ardia, se você entende que não quer mais caminhar tomando decisões erradas e quer ter esse selo do Espírito dentro do seu coração, é hoje que você precisa tomar essa decisão. É só mandar a mensagem e nós vamos entrar em contato com você, selando isso, marcando isso no nome de Jesus. Isso pode vir, você pode aplaudir o Senhor. Tem mais gente chegando. Isso, vem, irmão. Aleluia. Isso, vem. Vocês que estão aqui na frente, olha para mim, por favor. Dê um passinho para frente aqui. Isso, pode ficar bem pertinho. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Eu sei que talvez, na hora que eu fiz a oração e pedi para vocês levantarem a mão, no primeiro momento talvez vocês fizeram no impulso. Falei, meu Deus, agora eu tenho que ir lá na frente. Pensaram assim, né? Mas foi já o Espírito Santo movendo o coração de vocês para esse lugar. Vocês estão aqui porque receberam já um novo coração. Há muitos anos atrás eu estava numa igrejinha, uma região metropolitana aqui de BH. O pastor estava pregando uma pregação tão ungida como essa. Quando ele fez o apelo, eu assustei, eu estava na frente do altar chorando, entregando a minha vida para Jesus. De lá para cá, muita coisa mudou. Muita água passou debaixo da ponte. Não é que eu não tive desafios, não é que eu não sofri mais, mas a partir daquele dia, eu recebi uma santa convicção de que eu nunca mais estava sozinho. A partir de hoje pode faltar amigos, mas não vai faltar a presença de Deus. A partir de hoje pode faltar gente, pode faltar incentivo de tantas pessoas, mas não vai faltar do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje Ele está dentro do coração de vocês, marcando esse novo tempo na vida de vocês. E nós queremos orar por essa entrega. Feche os olhos, por favor, igreja. Estenda a mão para cá. Pai, nós queremos selar essa entrega, Senhor. Nós cremos que a partir de hoje um novo tempo é inaugurado na vida dos teus filhos. Nós cremos que a partir de hoje, Pai, todo medo está indo embora, toda inquietação está indo embora. O Senhor está dando um novo coração para os teus filhos. Um coração cheio de esperança, um coração cheio de vida, um coração cheio de temor pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, para que um novo tempo seja inaugurado na vida dos teus filhos. Eu oro para que as coisas do passado fiquem no passado, que a partir de hoje tudo seja feito novo. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida, e que em nome de Jesus a vida deles nunca mais, absolutamente nunca mais, seja a mesma. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, olha para mim, por favor. A Bíblia diz que quando alguém entrega o coração para Jesus, o céu faz uma festa. Agora no céu está acontecendo uma festa maravilhosa. Pela sua vida, meu irmão. Pela sua vida, minha irmã. Pela sua vida, pela vida de todos vocês. E se o céu está em festa, a Lagoinha Matriz não tem o direito de não celebrar. Nós vamos celebrar a vida de vocês. Vocês estão virados para mim. Eu vou contar até 3, vocês vão virar para trás. Para quê, pastor? 2 coisas. Vocês vão receber o melhor abraço da vida de vocês, apertado, caloroso, e vão conhecer a família daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Estamos combinados? Alinhados no 3. Vamos lá, Goiânia, vamos lá, Goiânia. Arrebenta essa mão no nome de Jesus. 1, 2, 3, vira para trás. Sejam bem-vindos à família de Deus.
Olha só, meus irmãos, eu sei que essa noite foi tão especial, eu quero que ela seja ainda mais especial. Eu preciso de 5 minutinhos da noite de vocês. 5 minutinhos, vocês já estão liberados. A gente quer levar vocês para um lugar especial, pegar o nome, o telefone, fazer uma oração particular e entregar uma lembrancinha. É rapidinho, o culto já vai acabar agora. É só seguir aqui, ó, à minha esquerda, à direita de vocês. Eu prometo para vocês que é bem rapidinho. De lá vocês já estão liberados. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas? É o evangelho que continua salvando pessoas, é o reino de Deus que está avançando, é a graça, é o favor, é o mover sobrenatural do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Vamos lá, Gunha, aplauda o Senhor mais forte, aplauda aquele que vive, aleluia! Quantos foram abençoados aqui? Olha assim com a mão como que recebe. Pai, eu quero pela última vez essa noite abençoar os teus filhos. Eu oro para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que essa semana seja uma semana de intimidade com a terceira pessoa da Trindade. Eu oro, Pai, para que eles tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Os acorde de madrugada, desperte-os espiritualmente e que eles possam viver debaixo da tua graça e do teu favor a melhor semana da vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do Filho Jesus Cristo, que a presença e a consolação do Espírito Santo de Deus seja não somente hoje, mas para todo sempre com a igreja que diz: e vá viver